Era uma noite comum de terça-feira, quando Carlos saiu de casa por volta das 10 da noite. Ele disse que voltaria em poucos minutos. Não levou casaco, não levou documentos, não levou nada além do próprio celular. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes amarelados que lançavam sombras longas sobre o asfalto. Nada parecia fora do normal. Nenhum barulho estranho, nenhum movimento suspeito. Apenas mais uma noite comum em um bairro tranquilo. Mas Carlos nunca voltou. Na manhã seguinte, a ausência começou a pesar. As mensagens não eram respondidas, as ligações iam direto para a caixa postal. A família inicialmente acreditou que pudesse ser algum imprevisto, talvez um problema no carro, talvez uma visita inesperada, mas as horas passaram. Depois vieram os dias, e o silêncio continuava absoluto. A polícia foi acionada menos de 24 horas depois. A casa não apresentava sinais de invasão, nenhuma porta arrombada, nenhuma janela forçada. A cama estava arrumada, os objetos pessoais estavam no lugar. Era como se ele tivesse simplesmente atravessado a porta e desaparecido do mundo. As primeiras investigações se concentraram no trajeto que ele normalmente fazia. Apenas 3 quadras separavam sua casa do último sinal registrado pelo celular às 22 horas e 17 minutos. Um ponto específico no mapa. Tão próximo, próximo demais. As câmeras de segurança da rua foram analisadas uma por uma. Nenhuma registrou sua passagem. Nenhum vulto, nenhum carro suspeito, nenhum indício de luta, nada. Era como se ele tivesse sido apagado da realidade entre um poste e outro. Buscas foram realizadas em terrenos baldios, construções abandonadas e áreas próximas. Cães farejadores foram utilizados, helicópteros sobrevoaram a região, mas não havia rastro, não havia testemunhas, não havia explicação. Com o passar das semanas, as teorias começaram a surgir. Teria ele fugido? Teria decidido abandonar tudo? Mas não havia histórico de conflitos graves, dívidas significativas ou qualquer comportamento que indicasse um desaparecimento voluntário. Amigos descreviam Carlos como previsível, organizado, alguém que jamais sumiria sem dar explicações. O tempo passou, a investigação esfriou, novos casos surgiram, o arquivo foi arquivado e a ausência se transformou num vazio permanente na vida da família. 10 anos se passaram. Uma década inteira sem respostas. Até que um novo investigador assumiu o setor de casos antigos. Ele tinha o hábito de revisar tudo do zero, mesmo os casos considerados impossíveis. Para ele, não existia mistério perfeito, apenas detalhes ignorados. Ao reexaminar os relatórios originais, algo chamou sua atenção. A área possuía uma câmera secundária instalada em um poste antigo, fora do sistema de monitoramento principal. No relatório inicial, constava que a câmera estava inoperante, mas ninguém havia verificado os registros brutos armazenados localmente. A gravação era de baixa qualidade, granulada, quase inutilizável, mas havia algo ali. Às 22 horas e 15 minutos, 2 minutos antes do último sinal do celular, um carro escuro apareceu lentamente na rua. Ele estacionou por menos de 3 minutos. Não houve buzina, não houve discussão visível, apenas a presença silenciosa daquele veículo. A placa estava parcialmente visível. Com técnicas modernas de aprimoramento digital, foi possível identificar números suficientes para cruzamento de dados. O resultado levou a um nome inesperado, alguém que frequentava a casa de Carlos, alguém considerado amigo. A descoberta reabriu o caso imediatamente. O suspeito foi chamado para prestar esclarecimentos. Sua primeira versão era simples. Não lembrava de ter passado por ali naquela noite. Depois disse que poderia ter sido coincidência. Em seguida, afirmou que o carro poderia ter sido usado por outra pessoa. As contradições começaram a se acumular. Investigando mais profundamente, vieram à tona desentendimentos antigos, dívidas mal resolvidas e discussões nunca oficialmente registradas. Pequenos conflitos que isoladamente pareciam insignificantes, mas juntos formavam um padrão. A análise do trajeto mostrou que o carro esteve exatamente no ponto onde o celular perdeu sinal. Coincidência demais para ser ignorada. Pressionado com as evidências técnicas e as inconsistências em seu depoimento, o suspeito começou a demonstrar nervosismo. A postura confiante deu lugar ao silêncio prolongado,
E o silêncio, muitas vezes, fala mais alto do que qualquer palavra. O detalhe que ninguém percebeu por uma década era simples. A câmera secundária nunca havia sido oficialmente integrada ao sistema principal. Estava fora do radar dos investigadores originais. A verdade esteve ali o tempo todo, escondida em um dispositivo antigo, em um poste esquecido, em uma gravação que ninguém julgou relevante o suficiente para analisar com profundidade. O caso avançou rapidamente após a nova evidência. Outras inconsistências foram encontradas, movimentações financeiras suspeitas, mensagens apagadas, registros que antes pareciam irrelevantes passaram a ter sentido dentro de um novo contexto. O desaparecimento deixou de ser um mistério inexplicável e passou a ser uma sequência de decisões calculadas. E tudo começou com um detalhe ignorado. A lição que ficou para os investigadores era clara: não existem casos impossíveis, existem apenas perguntas que ainda não foram feitas da maneira certa. Para a família, a resposta trouxe um misto de alívio e dor. Alívio por finalmente saber, dor por confirmar aquilo que durante anos foi apenas um medo silencioso. 10 anos de espera, 10 anos de incerteza, resolvidos por algo aparentemente pequeno. Porque às vezes, o maior erro de uma investigação não é a falta de pistas, é ignorar aquilo que parece pequeno demais para importar. E no fim, foi exatamente esse detalhe que revelou tudo. Se você acompanha histórias como essa, sabe que o impossível muitas vezes é apenas o invisível. E no dossiê noturno, cada detalhe importa, porque a verdade raramente desaparece, ela apenas espera ser encontrada. Mas existe algo ainda mais perturbador nessa história. Durante anos, o suspeito participou das buscas, consolou a família, compareceu a entrevistas, ofereceu ajuda nas investigações iniciais. Ele estava presente em praticamente todos os momentos importantes do caso, e ninguém desconfiou. Essa é uma das características mais inquietantes de crimes cometidos por pessoas próximas: a normalidade aparente, o comportamento controlado, a capacidade de permanecer invisível dentro da própria tragédia. Os investigadores descobriram que semanas antes do desaparecimento, houve uma discussão intensa entre os dois. Testemunhas relataram que o tom foi mais agressivo do que o habitual. Nada físico, nada oficialmente registrado. Apenas palavras duras, palavras que, na época, pareciam irrelevantes, mas quando analisadas sob a nova perspectiva, revelavam tensão acumulada. Outro detalhe chamou a atenção. O suspeito alterou o percurso habitual do carro naquela noite. Câmeras de ruas adjacentes mostraram que ele evitou vias mais iluminadas e optou por um trajeto menos movimentado. Pequenas decisões, pequenos desvios, mas com grande significado. A perícia também identificou que o celular de Carlos perdeu sinal de forma abrupta. Não houve queda gradual de bateria. Não houve falha de conexão. Foi um desligamento repentino. Isso indicava interferência. A análise técnica apontou que o aparelho provavelmente foi destruído ou inutilizado logo após o último registro. Um ato rápido, planejado. Com o avanço das investigações, surgiram registros de pesquisas feitas pelos suspeitos semanas antes do desaparecimento. Buscas relacionadas à localização de celulares, pontos cegos de câmeras e formas de evitar rastreamento digital. Nada isoladamente incriminador, mas quando somado ao restante das evidências, formava um padrão claro. O que antes parecia coincidência, começou a parecer estratégia. A investigação passou então a focar na motivação. Dívidas antigas, investimentos mal sucedidos, um empréstimo informal feito entre amigos e nunca totalmente quitado. Pequenas frustrações que cresceram em silêncio. A psicologia criminal ensina que muitos crimes não nascem de explosões repentinas. Eles se constroem lentamente. São alimentados por ressentimentos acumulados, pequenas injustiças percebidas, orgulho ferido. E quando finalmente acontecem, parecem súbitos, mas na verdade foram planejados por semanas, às vezes meses. No interrogatório final, confrontado com a linha do tempo reconstruída minuto a minuto, o suspeito permaneceu em silêncio por quase 2 horas. Um silêncio pesado, calculado, até que fez uma pergunta inesperada. Quanto da gravação vocês conseguiram recuperar?
Foi nesse momento que os investigadores souberam que estavam no caminho certo. A tecnologia que não existia há 10 anos atrás agora permitia ampliar detalhes quase invisíveis, reflexos no vidro do carro, movimentos sutis, um gesto de braço que indicava a presença de outra pessoa no interior do veículo. A verdade começou a emergir não de uma confissão imediata, mas da soma de evidências impossíveis de ignorar. Eventualmente, a versão apresentada pelo suspeito mudou novamente. Ele admitiu ter encontrado Carlos naquela noite. Disse que a discussão saiu do controle. Alegou impulso, alegou o acidente, mas os dados não indicavam improviso, indicavam preparação. O carro estacionado exatamente no ponto sem cobertura principal de câmeras, o desligamento imediato do celular, a escolha de ruas menos monitoradas, tudo apontava para premeditação. O detalhe esquecido não foi apenas a câmera secundária, foi a crença de que ninguém voltaria a revisar o caso com atenção suficiente. Esse talvez seja o maior erro em crimes desse tipo: subestimar o tempo. Achar que, com os anos, a verdade se dissolve. Mas a verdade não desaparece, ela apenas fica adormecida, esperando que alguém faça a pergunta certa. Quando o caso foi oficialmente solucionado, não houve comemoração, não houve sensação de vitória, apenas a confirmação de que a resposta esteve próxima o tempo inteiro. 3 quadras de distância, 3 minutos de gravação, 10 anos de silêncio. Tudo reduzido a um detalhe que parecia pequeno demais para importar. E é por isso que histórias como essa continuam nos intrigando, porque mostram que o mistério nem sempre está em algo grandioso. Às vezes, ele está em um poste esquecido na esquina, em uma câmera que ninguém verificou, em uma linha de relatório que foi lida rápido demais. E se esse caso nos ensina algo, é que a diferença entre o inexplicável e o resolvido pode ser apenas uma segunda análise, um olhar mais atento. E por trás de cada detalhe ignorado pode estar a verdade. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que nada é exatamente o que parece. Uma pergunta que ninguém fez. No dossiê noturno, cada caso é um lembrete de que a superfície raramente conta a história completa. Por trás de cada silêncio existe contexto. Por trás de cada coincidência pode existir intenção. E ainda existem muitos dossiês esperando para serem reabertos.